Continuando então com a nossa playlist de type hintings aqui no Python, ou tipagem no Python, maniei falar isso agora, né? A gente vai falar nessa aula sobre type vars e funções genéricas. Então, type variable basicamente é um placeholder que eu vou colocar na minha função ali, e aí depois, eu não sei o tipo que eu vou utilizar, porque eu quero trocar esse tipo. Na hora que eu for chamar a função, eu não vou passar tipo, tá? Isso aqui é inferência. Então, quando eu tô falando de funções e de métodos de classe, é inferência. Eu não tenho como passar, não tenho como informar o tipo ali. Eu até deixei aqui um exemplo aqui de uma classe que a gente não vai falar nessa aula, mas só para você saber, esse exemplo que eu deixei aqui para você, ó, na definição da classe eu posso fazer os colchetes, como estava lá na documentação, e na hora de chamar isso aqui, eu chamo, ó, por exemplo, a mesma classe passando o tipo. Isso não tem como fazer com funções ainda, eu não sei se isso vai vir, mas não tem como fazer com funções ainda. Então, isso aqui não funciona, a gente não passa nada para dentro da função. A gente faz de uma forma que ele infira o tipo da coisa que a gente está utilizando. E aí, por falar nisso, aproveitar que eu já estou aqui, ó, esse T que está dentro dos colchetes aqui na definição dessa forma aqui, ele significa type parameter, ou o que a gente está falando, type variable. Aqui eu tenho um parâmetro, então type parameter, ou um parâmetro de tipo. Aqui eu estou enviando um tipo para preencher este tipo aqui. Nesse caso, isso aqui é um argumento, beleza? E a mesma coisa no nome aqui, ó, type parameter e type argument. Maravilha. E na função também é a mesma coisa. Se eu definir a assinatura da função, o nome das coisas que eu coloquei na assinatura dos métodos são parâmetros. O que eu envio para a função são os argumentos. Então vamos começar fazendo uma função qualquer, que vai fazer o seguinte. A minha função, eu quero que ela filtre, vai ficar feia essa frase, mas eu quero que ela filtre um iterável por tipo. Isso quer dizer que eu posso ter qualquer tipo dentro do meu iterável. E aí, quando eu falo em qualquer tipo, eu posso utilizar dois tipos aqui, tá? Eu posso utilizar ou N, se eu for criar esse tipo aqui, né? Ó, então eu falei iterável. Não, iterável pode ser iterable, beleza. E dentro do iterável pode ser qualquer coisa. Então eu falei isso. Então, iterable, dentro ali vai ser o quê? Pode ser N, se você quiser. E aí, N, eu evito ao máximo utilizar. Sempre que eu posso evitar usar N, eu evito. Nossa, minha cadeira virando aqui, gente, saindo na câmera ali, foi mal. Mas sempre que eu puder evitar o N, eu vou evitar, porque o N, ele meio que desativa o type checker ali. Então, aonde ele tocar, vai ser tudo N, beleza? Então, ele meio que contamina o seu código inteiro. Então, tem que tomar muito cuidado com o N ali, porque, por conta desse motivo, né? Se ele entrar em contato com alguma variável que você já tá com um tipo bonitinho, essa variável acaba virando N também. Todo mundo que toca no N, vira N. O N, ele significa qualquer coisa. Eu não te mostrei isso aqui, mas se você fosse importar, por exemplo, se eu fosse criar lá um iterable, suponha meu itens aqui, iterable, eu iria colocar lá um tipo qualquer, eu importaria lá, ó, de typing N. Aí eu tô basicamente falando, eu tenho um iterável que tem aqui, que tem, sei lá, A, B, C, sei lá, um set lá dentro, outra lista lá dentro, uma tupla, um object, qualquer coisa que eu quiser criar ali dentro, eu nem sei o que eu fiz ali, mas... Ah, tá, eu tô definindo o tipo aqui, já tô pondo valor, desculpa aqui, gente. Só pra você entender o que eu tava querendo dizer. Aqui tá certo, foi lá que eu tava definindo o tipo ali, então não tem aqui que seria o igual. Então, N, basicamente qualquer coisa. Só que, como que a gente evita o N para não poluir o negócio todo ali do ambiente, né? Object. Ok? Então ali eu vou ter na minha função, vou receber itens, e esse itens vai ser basicamente esse iterable object, um iterável com qualquer coisa. E aí o que eu quero fazer? Como é que eu quero filtrar? Eu quero filtrar por tipo. Então, vamos escrever essa função aqui pra gente entender. Esse tipo aqui era só de exemplo, mas sei lá, talvez a gente utilize ele. Então, filter by type, e aí lá na minha função eu vou receber items, esse items vai ser desse tipo aqui, então a gente pode reutilizar esse tipo aqui, e aqui eu vou colocar o seguinte, deixa eu te falar como é que vai ficar isso aqui, deixa eu só finalizar a assinatura dela aqui, que não vou fazer a assinatura certa ainda, tá? Porque você vai ver isso aqui comigo, lógico, né? Você vai ter que entender essa função pra você entender o porquê que a gente vai usar o genérico. Então eu vou colocar aqui, vou tirar isso aqui daqui e pronto. Temos a definição da nossa função, maravilha. Então aqui no meu item está pronto, fechamos. Eu quero agora receber um tipo aqui. Como que eu pego um tipo, uma classe de alguma coisa aqui? Porque, ó, se você olhar isso aqui, deixa eu fazer o seguinte, ó, já vou definir aqui, ó, if name igual a main, e vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar um print em alguma coisa aqui pra você ver, só pra você entender. Qual que é a classe que gera uma string? É str, concorda? Qual que é a classe que gera um inteiro? Int. Qual que é a classe que gera um float? Float. Qual que é a classe que gera um set? Set. Qual que é a classe que gera um dict? Por que eu tô te falando isso? Porque isso tudo aqui são classes. Então, olha lá, ó.
tudo aquilo ali é classe. Só que tem um grande porém, né, no caso. Eu quero essas classes. Então, essas classes aqui, eu vou utilizar ela, porque aí ali dentro da minha função, eu faço um isInstance para cada objeto que eu tiver dentro dessa lista. Então, eu checo, por exemplo, se eu estiver filtrando por inteiro, eu faço um for nesses itens, e para cada item, eu checo se ele é uma instância de alguma dessas classes aqui, ou a que eu passar aqui, né. Então, nesse caso específico, eu quero um type. O type, ele é uma palavra aqui do Python, então você não vai querer sobrescrever, porque ele é bem importante, o type. Eu acho que nem daria pra fazer isso, eu não testei, eu tô só pensando aqui. Mas, ok, então eu quero um type. Só coloquei um underline para não ficar com o mesmo type ali do Python, tá? Porque é exatamente o type que a gente vai precisar. Mas se eu coloco isso aqui, você concorda comigo? Olha que coisa interessante. Isso aqui é interessante, né? Eu acabei de falar aqui, ó, eu quero um type. Que vai ser, de que tipo que vai ser esse type? Int. Ok, funciona isso aqui? Funcionar, funciona, mas qual que é o tipo do meu parâmetro type? Int. Então eu teria que passar um número aqui, concorda? Então isso aqui é muito interessante, porque quando eu tenho uma instância ou alguma coisa que eu quero pegar a classe daquela coisa, eu utilizo type mesmo como genérico. Então aqui dentro eu passo para type aqui o meu tipo que eu tô querendo ali, no caso, geralmente eu vou passar uma instância de alguma coisa ali e isso vai me retornar o tipo da classe, no caso. Então aqui eu tenho o tipo da classe que tem inteiro, que vai ser aquela class int lá. Maravilha. Então aqui a gente não vai conseguir ver, porque a gente vai ver exatamente type int. Então maravilha. Agora, o que eu quero fazer? Como eu te falei, filtrar por tipo. Ok, eu vou passar em cada item, vou gerar uma nova lista e vou retornar uma nova lista que vai ter somente este tipo que eu passei aqui. Esse tipo é um inteiro. Só para você ter uma ideia. Então, o que eu vou retornar aqui? Vamos lá, lembra? Ó, pensa aí, eu vou te dar um tempinho, ó, enquanto eu olho se eu falei tudo aqui com você, ó. Ó, uma dica aqui pra você, ó. Vai pensando, hein? Nunca mistura o modo antigo de escrever typevar com a sintaxe nova, tá? Isso aqui tá escrito na documentação. Beleza, já deu tempo aqui pra você. Então, voltando aqui, o que eu vou retornar? Eu preciso retornar alguma coisa similar ao que eu vou passar pra cá, né? Então, aqui eu tô recebendo um iterável. Se eu retornar um iterável de volta, eu perco... Lembra? A gente já falou dessas coisas, mas só pra você relembrar, eu perco métodos que eu tenho no meu iterável, né? Então eu vou perder, sei lá, vou perder append, eu vou perder get item, set item, eu vou ter só iter, só um iterável lá no caso. Então nesse caso especificamente, eu vou retornar mais restrito. A gente já falou disso também. Então, list, eu vou retornar uma list como sendo inteiro, no caso aqui. Então, eu vou retornar essa lista como sendo inteiro. Ele tá reclamando aqui porque eu não retornei nada ali. Maravilha. Então, agora, como é que vai ficar o meu código? Eu posso fazer, ó, a forma longa de você fazer isso aqui, você criaria um outro itens aqui dentro. Aí, esse outro item seria uma lista vazia. Você tem que tipar isso aqui, tá? Eu vou tentar sem tipar. Se ele reclamar, aí eu ponho a tipagem. Mas eu acho que ele vai reclamar. Eu faria um for item in itens. Esse itens que eu tô pegando é este daqui, tá? Não este. Esse tem um underline aqui. Eu só criei ele para temporário, para eu preencher ele. E aí, aqui dentro, eu faria itens, agora o outro itens, com underline, e faria append e colocaria item dentro dele. E aí, no final das contas, eu retornaria itens com o underline no final. E aí, o que eu fiz aqui nesse momento? Eu recebi tudo, um iterável, eu fiz um negócio tão inútil aqui, ó. Eu recebi um iterável, criei um outro iterável, fiz um for nesse iterável aqui, joguei os itens do iterável anterior nesse novo iterável e retornei o novo iterável. Então eu não fiz nada, basicamente, só gastei memória do programa. Mas aqui agora é que a gente vai checar essa coisa. Como é que eu checo se este item é do tipo disso aqui? Nesse caso, a gente tem já uma instância. A gente falou, acho que na primeira ou segunda aula, o que era instância, porque eu sabia que a gente ia precisar muito dessas coisas. Então, eu quero saber se essa coisa for uma instância do tipo que eu tenho ali, aí eu vou colocar na lista. Senão, eu não ponho. Então, aí, no final das contas, eu vou terminar com uma lista filtrada. Então, if is instance, o meu, vamos olhar a assinatura pra gente ver disso aqui. O meu aqui, ó, o meu instance, ele recebe um objeto qualquer, e aí a tipagem é object, então mais amplo possível, e uma classe. E aí essa função aqui, no caso, ela vai checar se esse objeto é uma instância dessa classe. Se é uma instância, quer dizer que foi criado por aquela classe. Só para relembrar, eu sei que você sabe disso aí. Mas em item é instância de type. Se for, a gente envia ele para cá, e aí pronto, a gente fica com isso pronto. Por que ele tá reclamando? Eita, por que ele tá reclamando aqui agora? Vamos ver. O append, não sei o que lá de none. O tipo de append é partially unknown. Falei pra você, você tem que tipar isso aqui, ó. Porque ali,
a gente definiu essa lista e ele inferiu, tipo, não faço ideia do que é essa lista aí. Lembra? Ele infere na hora que você define. E aí ele não vai mudar o tipo no meio do código também, né? Então aqui eu vou colocar o tipo que vai ser uma list de inteiros. E aí pronto, aqui no caso ele vai mandar usar, é o rough isso aqui, tá? Tem nada a ver. Então ele só tá falando, ó, faz uma list comprehension, que é o que eu ia fazer mesmo, mas só pra gente testar isso aqui, ó. Isso aqui que eu fiz foi pra você entender a forma mais longa para que quando eu fazer a list comprehension não ficar complicado. Então vou colocar um separador aqui, aquelas funções lá todas. Olha o nosso Cyan aí voltando. Eu voltei, agora eu quero ver o seguinte, eu não tenho nada aqui. Eu vou criar uma filtered aqui. E eu tenho que criar uma mixed antes, né, para eu ter os itens. Então eu vou criar uma lista. Nessa lista eu vou pôr 1, 2, 3, e aí A, B e C. E eu vou pôr, sei lá, um 7 aqui com 10 e, sei lá, A. Aí vai ficar difícil da gente, você vai ver. Eu vou deixar só um inteiro ali, só porque senão depois fica difícil montar a tipagem quando eu preciso. Fica difícil assim, fica longo, tá? Não é difícil de dificuldade, fica longo montar a tipagem ali. Então aqui eu acabei tirando a minha sep print, eu escrevi errado ali, é o P aqui. Pronto, então temos aqui, agora é só a gente passar essa mixed dentro da nossa função pra gente ter a filtered. Igual a nossa função chama filter by type mixed, e aí eu quero int. Vamos começar com inteiro. No final das contas, aqui na filtered, o que eu tenho? Lista de inteiros. Então, por que eu tenho isso? Porque eu defini aqui o que eu tenho, o PyWrite não reclamou aqui, então ficou tudo certo. Então vamos ver se vai sair uma lista de inteiros. Então tem que sair 1, 2 e 3 só aqui. Executando 1, 2 e 3, maravilha. Se eu passar aqui uma string, funciona. Ó, o PyWrite já reclamou, então a tipagem já quebrou já. Então já perdemos o jogo já. Mas vamos ver na runtime. No runtime funcionou, beleza, maravilha. Então vamos ver um set. Executando, filtrou, beleza, funcionou. Então tá funcionando no runtime, porque o Python é uma mãe, né, super mega dinâmico, mas o type checker tá aqui falando, olha, isso aqui pode dar problema depois, porque não tá muito certo. O que não tá certo aqui? Deixa eu só colocar a nossa list comprehension. Isso aqui a gente poderia fazer numa linha só, tá? A gente poderia fazer return item for item in items if is instance e item de type. Simples assim, ó, uma linha a gente faz isso aqui, e esse mesmo que eu digitei bastante, assim, mais verboso, pra você entender melhor. Mas olha lá, ó, ali eu coloquei type, é type com underline aqui, ó, tem que tomar cuidado com essa nomenclatura também. Voltando lá, continua funcionando. Então, o que é o problema que a gente tá tendo? Isso aqui tá fixado num tipo só, eu não consigo mudar esse tipo, tá vendo lá dentro, lá, ó, que eu fixei aqui o int aqui dentro? Então esse é que é o problema que eu tô tendo. Então como é que eu resolveria esse problema? Justamente o que você está estudando aqui agora. Eu colocaria um placeholder ali naquela função, ou um parâmetro, né, um parâmetro de tipo, e esse placeholder ficaria basicamente aqui. Eu vou dar um zoom rapidão só para você ver, caso você nunca tenha visto, a nova sintaxe é aquela que a gente estava olhando ali na documentação. Mas só olhando, ó, nesse caso, eu tenho ali o meu parâmetro definido. E aí a gente vai ter que entender as peculiaridades disso aqui. Porque a partir do momento que eu tenho isso aqui, a única coisa que vai fazer eu preencher o tipo dessa coisa aqui vai ser eu passar alguma coisa na função aqui. Então, na hora que eu passar uma coisa na função e eu usar isso aqui, esse t aqui dentro de algum lugar, nesse caso específico, ele vai conseguir inferir o tipo daquela coisa, e aí ele inferindo o tipo daquela coisa, talvez ele consiga também inferir o return e já finaliza tudo ali, tá? Aqui a gente tem um probleminha aqui que eu vou te mostrar já já, mas é o PyWrite esse aqui, porque eu conferi com o MyPy, não tem esse problema no MyPy. Mas voltando aqui, como que eu vou usar esse t aqui, tá? Só como eu te falei, uma peculiaridade disso aqui. Isso aqui é por inferência, correto? Então, na hora que eu chamar o valor, na hora que eu informar aqui, eu te falo, ó, na hora que eu chamar isso aqui, ele vai inferir esse tipo aqui. Na hora que ele inferir esse tipo, funciona perfeitamente. Só que, quando eu for usar esse t, eu tenho que ter em mente o que eu tô fazendo, porque isso aqui não é igual parâmetro de função. Nesse caso específico, o que acontece é que eu preciso de alguma relação qualquer aqui. Nesse caso, por a gente estar utilizando type aqui, a gente não vai ter problema com isso aqui, não teria problema, né? Eu poderia já definir aqui, ó, aqui é que eu quero colocar dinâmico. Esse tipo aqui vai ser dinâmico. Só que aí, viu que já quebrou lá embaixo? Então, o que eu vou fazer? Eu tô recebendo um tipo aqui. Esse tipo, ele vai ser preenchido por este parâmetro aqui. Este parâmetro é quem? É este valor aqui. Este valor é o que eu já estava usando lá. Eu estava usando o int, mas agora eu estou usando set, depois str. Mas basicamente isso aqui, ó, ele vai ficar assim. Então, na hora que eu preencher isso aqui, ele infere o tipo e já sabe aqui que o t é int aqui para dentro. Só que na hora que eu retornar aqui, eu não posso forçar, porque nesse momento que eu estou fazendo aqui, ó, você está percebendo que está grifado aqui embaixo. Por que tá grifado?
Porque o PyWrite não sabe o que é o T. O T pode ser qualquer coisa. E a gente tá conversando aqui que em algum momento ele vai ser int, em algum momento vai ser set, mas se eu manter minha função assim, eu vou sempre retornar int. Então, quando ele for set, quando ele for outra coisa, eu vou ter problema. Então, aqui no caso, no retorno, eu também teria, tá? Mas eu vou deixar isso aqui só pra eu te mostrar o probleminha que eu tava te falando. Vou deixar int aqui. Se eu estivesse usando esse T aqui só dessa forma, aqui, como eu te falei, eu tô dentro do type, não tem problema. Isso aqui funciona normal. Mas se eu estivesse usando, que eu tenho uma relação, não sei se dá pra você perceber isso aqui, mas agora, nesse caso, eu tenho uma relação de T com o tipo que eu tô buscando ali. Mas o que eu quero te falar é que o T precisa de alguma relação qualquer aqui dentro. Você não pode jogar, não é igual parâmetro de função. Você não pode aleatoriamente jogar um T ali e falar, esse type ali é de T, porque o type checker, ele precisa saber a relação que você tá usando esse T. Por exemplo, a relação pode ser entre parâmetros. Então, se eu tivesse, por exemplo, esse T aqui, se eu tivesse esse T aqui, não tem erro nenhum. Se eu não tivesse esse T aqui, e tiver... Ah lá, já tá com erro ali, já te mostro. Mas se eu tivesse esse T aqui, eu tenho relação também. Então, basta que eu use ele ou em 2 parâmetros, ou num parâmetro e num retorno. Que aí eu já tenho alguma relação. Ou então, em algum container, como foi esse caso aqui. Mas olha lá, olha o que ele te fala. Ele te fala, a type var T apareceu apenas uma vez na função genérica, na assinatura da sua função genérica. Nesse caso, é melhor você utilizar object. Então, era só você vir cá e falar, sei lá, eu quero object aqui, ó, e segue o barco, porque o T não tá fazendo nada aqui no caso. É a mesma coisa se você tivesse jogado esse T aleatoriamente em algum lugar aqui, assim, ó, tentado utilizar ele ali. O T não tem relação com nada. Então o type checker utiliza o T para ele saber, por exemplo, o que a função vai retornar, ou o que os 2 parâmetros são, para ele saber o que a função retorna, e assim por diante. Então, aqui a gente já viu aqui, né? Pra gente resolver, era só eu passar esse T aqui, e pronto, agora eu tenho a minha função funcionando perfeitamente. E aí, ali eu tenho um inteiro, se eu passasse um set aqui, por exemplo, e executasse, tá funcionando, quebrou ali, ó, peraí, gente, já olha ali. Isso aí que é o problema do PyWrite, agora que eu lembrei. Tava tentando lembrar onde que tava esse problema. Ó, vou executar, aqui no caso... E aí, olha lá, inteiro funcionando, a tipagem também funcionando. Isso aqui, ó, o problema aqui, o que tá acontecendo? Se eu colocar um set aqui, ou um dicionário, qualquer coisa que é um container, o PyWrite meio que, não sei por que motivo, ele espera que eu faça alguma coisa assim, ó. Esse set é um set de int, no caso. E aí, maravilha, perfeito, funcionando, tá? Só que a PEP 595, acho que a PEP 595 proíbe a gente de utilizar isso aqui que eu acabei de fazer com isInstance aqui. Então, nesse caso, se eu executar, eu vou ter um problema no meu código. Olha lá. Instance, o argumento 2 não pode ser para um genérico parametrizado. Então eu não posso fazer isso aqui. Mas você viu, corrigi a tipagem, quebrei o programa. Então eu tenho que testar essas coisas aqui. Outra coisa que eu posso fazer é te mostrar o PyWrite, né? Ó, tá com erro ali no PyWrite. Eu vou te mostrar o MyPy, aliás, desculpa. Então aqui, se eu trocar para o MyPy, ó, vou pôr ele MyPy o mais restrito possível e eu vou informar para ele, porque eu não tenho ele instalado, eu não tenho tipagem, nada dele aqui. Então o PyWrite já tá instalado aqui. Então eu vou passar o executável, eu vou executar o mesmo exemplo, nenhum problema detectado nesse arquivo. Então, nesse caso aqui, aparentemente está sendo problema do PyWrite mesmo. Mas, mesmo assim, o que a gente pode fazer? O que é o problema que ele está falando? Ele perdeu o set inteiro aqui, ó. Então, se a gente olhar aqui, ele vai falar que o set, o retorno lá da sua função foi um retorno de T, beleza? Então aqui, ó, retornei um T normal, maravilha, funcionou. Ele funcionou para string, para inteiro, maravilha. Na hora que eu passei um mutável, ele perdeu o que estava dentro do set, por algum motivo que eu não sei te explicar o quê. Eu acho que é não sei. Eu não vou falar nada porque eu não sei o que é. Mas aqui a gente pode tipar na mão mesmo. A gente pode colocar aquilo lá, é uma lista de set, né, que tem um inteiro. Eu acho que era int, o negócio aqui tá na frente da tela. É inteiro mesmo. E aí pronto, a gente já corrigiu esse problema aqui. Então, deu para entender? A gente usa esses genéricos para isso. Vamos fazer mais uma outra função aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tenho de exemplo aqui para você. Vou fazer uma outra função aqui agora, que vai fazer a reversão de grupos. Então eu vou pegar a mesma lista que a gente tá utilizando aqui, essa mesma lista, eu vou pegar, tipo, quantos itens você falar? Sei lá, 2, e vou inverter eles. Aí, mais 2, vou inverter eles. Mais 2, vou inverter. E aí você fala 2, ou 3, ou 4, quantos você quiser. Então vamos fazer isso aqui. Eu chamei essa função de reverse in groups. Eu detestei esse nome, mas foi o melhor que deu pra colocar, porque tava swap antes, tá? Só pra te mostrar o quanto tava ruim, porque swap eu tava pensando em troca de lugar, mas acho que esse aqui vai ficar melhor. Então a mesma ideia aqui, o que eu vou fazer? Eu vou receber os itens na minha função, a minha função vai ser uma sequence de T, aqui eu falei de T, né, no caso, mas eu vou colocar os tipos ali, ó, sei lá, str, pode ser, a gente já viu isso aqui, então mais rápido, ó. A minha função vai ser um sequence de T, e aí o T vai ser inferido na hora que eu chamar essa função, e aqui eu vou passar um group size, então group size.
Esse group size vai ser um inteiro e eu vou deixar um valor padrão para 2 nela aqui. E aí a gente tá vendo, aqui eu esqueci de importar o sequence. Então a gente tá vendo também um monte de outras coisas aqui, ó. Eu tô tentando fazer código para você ver eu usar alguma tipagem que talvez eu não tenha falado ainda. E aí a gente já mata essas coisas todas aqui. E aí o que eu vou retornar? Uma lista de T de novo. É a mesma coisa. Eu devia ter feito um negócio mais diferente, mas eu tenho outras ali na frente. Então, nesse caso específico, eu vou já fazer a list comprehension, tá? Então, na minha list comprehension, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 fors aqui dentro, porque eu vou ter que ter 2 grupos aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, eu vou ter que andar de 2 em 2, certo? Então, eu vou ter que andar de 0 ao 2 ali nesse caso. 0 ao 2. Aí depois do 2 ao 4. Depois do 4 até terminar a lista. Então, é basicamente isso que eu quero fazer. E eu quero gerar uma lista interna nessa aqui para eu inverter os itens, né? E aí, depois que eu inverter os itens, eu deixo ela plana. Eu faço o flatten dela ali. Chama flat, assim, né? Porque vai ficar lista dentro de lista. Se eu, não... eu vou te mostrar aqui. Então, nesse caso específico, eu vou pegar um group. E a list comprehension vai ficar group for group in. E aqui vai ser o seguinte, eu não vou pegar o group aqui. Vou pegar um valor de índice aqui. Pode até ser group, mas eu preciso do índice da lista para eu, ao invés de eu pegar o valor, eu andar no índice por fatiamento. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Vou pegar o index for index in. Como é que eu pego o número aqui no Python? Geralmente a gente utiliza range. Quando você tem um número ali, se eu quiser de 0 a 9, eu ponho 10 ali. Isso aqui significa de 0 a 9, né? Porque o último não é incluído. Mas se eu quisesse de 5 a 9, eu colocaria o início. Mas se eu quisesse pular de 2 em 2, eu colocaria o 2 aqui. Então, nesse caso, ele vai pular de 2 em 2 ali. Então, vai 5, 7, e aí vai pulando até chegar lá no final. Então, 2, 4, eu acho que ele pega o 0. Ah, não pegou o 0 porque eu não pus ele ali. Mas se eu não colocar o 5 ali, vai 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então, nesse caso, quem que eu quero colocar aqui? O group size que eu tô recebendo ali na função, que ele vai pular de 2 em 2. Quem que vai ser esse cara aqui? O 0. Eu vou iniciar do índice 0 da minha função. Quem que vai ser o segundo? Aonde eu vou parar ali no caso da minha função? Nesse caso específico, eu posso fazer o tamanho dos meus itens. Então, lem items. Então, aqui é start, onde eu tô iniciando, 0, índice 0 da lista. Stop, onde eu tô parando, então, ao final da lista. E de quanto em quanto eu vou passar nessa lista. Nesse caso aqui, eu vou pular de 2 em 2 na lista. Eu tendo esse index aqui, eu posso fazer um negócio assim, ó. Deixa eu tentar dar um print aqui pra você nessa coisa, pra ficar mais fácil, ó. Ao invés de return, eu vou falar print. E aí lá no final, também a mesma coisa. E aí aqui eu faço uma f-string, e eu te mostro o que eu quero fazer. Então aqui a gente tem uma f-string, não é isso aqui que eu vou fazer, mas eu quero te mostrar isso aqui. Então eu vou ter um índice, e aí eu quero colocar 2 pontos, e depois o índice mais o group size. Só para você ver a lógica disso aqui, porque eu acho que você olhando a lógica, fica bem mais claro de você só eu escrever e você olhar isso aqui. Então vamos ver o que a gente tem ali, ó. Executando, eu executei um MyPy de novo. Executando, tô executando o mesmo arquivo, ou eu não salvei, ou eu não tô dando print, eu não tô nem usando essa função aqui, gente. Então é essa lista, mixed, eu não vou passar nada para o segundo argumento ali, isso aqui eu não vou precisar agora, e isso aqui também não, mas eu vou manter ali só para não apagar o meu import. Então executando, eu tenho 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, beleza? Então essa foi a lógica que eu fiz. Por que eu tô te mostrando isso? Porque agora eu tendo esses índices aqui dessa forma, eu posso fazer um segundo for aqui dentro. Eu quero descer isso aqui, ó, o Ruff já corrigiu ali sem querer. Eu tenho a primeira expressão aqui. Nessa primeira expressão, eu vou fazer o seguinte, eu vou só manter o index lá, ó, porque eu vou reutilizar ele depois. Tem o meu primeiro for. No segundo for, eu vou fazer o seguinte. For, vou pegar aqui a variável que eu quiser, for group in items, e aí no meu items eu passo o meu index, aí eu faço o fatiamento do meu index pro index mais o group size. E aí, em teoria, e aí, o que eu vou fazer, né? Aqui eu vou usar group, para eu pegar o valor do segundo for. Poderia usar qualquer valor ali, eu tô pegando o valor do segundo for. Aqui no print, ó, já vou tirar isso aqui e vou dar um return. Então aqui eu vou pedir para ele fazer reversed, só pra gente ver se vai corrigir. Porque, ao meu ver, eu teria que ter... Ah, não, eu já tô fazendo o segundo for. Então, olha lá, ó, no caso, ó, eu tenho a lista, a mesma lista, deixa eu dar um print na outra lista pra você ver. A outra lista é a mixed. Aqui eu confundi, aqui eu não sei o que eu tava fazendo, que eu confundi. Percebe que eu tenho de 2 em 2, eu pego o segundo item, jogo pra cá, e pego esse item e jogo pra cá. Aí nesse aqui é a mesma coisa, eu pego o segundo item, jogo pra cá, pego esse e jogo pra cá.
Nesse aqui, eu pego esse item, jogo pra cá e esse jogo pra cá. E assim por diante. Aqui só tinha mais um valor, então não tinha como fazer isso. Mas aqui agora a gente poderia passar até os tamanhos lá no caso, né? Group size, falando lá que a gente quer, sei lá, eu quero de 1 em 1 não vai mudar nada, né? De 1 em 1 ela fica igual, porque não tem grupo pra você reverter, mas poderia ser de 3 em 3, de 4 em 4, sei lá, tem muito pouco elemento naquela lista. Mas mesmo assim ele tenta fazer até onde dá. Então isso que eu queria fazer. Por que eu fiz isso com você? Pra gente ver uma nova tipagem, mas ficou muito semelhante ali, tá? Então vamos olhar também um dicionário pra gente ver como é que fica isso aqui no dicionário. Vamos olhar isso aqui, né, no caso, eu ia fazer o dicionário, porque o dicionário vai ter mais de uma typevar pra gente utilizar, e aí você já vê de quebra como que utiliza mais de uma typevar também. Mas isso aqui é o seguinte, é aquilo que a gente tava falando lá no começo. Se eu fosse criar o mesmo código que eu fiz anteriormente, na aula anterior ali no caso, com o typevar mesmo, o antigo, é muito simples. Deixa eu colocar esse código aqui lá, ó. Coloquei isso aqui lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir com underline, só para não poluir um módulo aqui, não ficar confuso. Vou colocar um T e também para seguir a documentação. Aqui eu vou importar typevar, aí importei. Aqui dentro eu tenho que passar uma string com o mesmo nome que tem ali, ó, beleza? Então o mesmo nome que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Maravilha, simples assim. E aí agora eu tenho que tirar essas coisas aqui que eu tinha feito anteriormente e aqui, ó, tá? E como a documentação fala, não use as duas coisas misturadas. Eu não sei se eu deixei nesse aqui, ó. Não, mas eu já falei isso pra você, não use essas duas coisas juntos. E aí o que mudou aqui? O T, nesse caso aqui, ele ficou com underline, então eu posso renomear todos eles aqui. Esse aqui ele não vai conseguir renomear, então vai ter que ser na mão mesmo. Então vou colocar aqui na mão e aqui embaixo não precisa. Aqui é a mesma coisa, vou colocar aqui na mão e aqui na mão também. Ok, pronto, tá corrigido aqui. O Ruff que tá reclamando, mas a gente estopa ele, ó. Pronto, se o Ruff tá reclamando, minha tipagem continua funcionando exato como se nada tivesse acontecido, porque isso é a mesma coisa, ok? Só que esse aqui é o modo mais antigo da gente fazer as coisas. Do outro modo que eu tava fazendo é o modo mais moderno, a sintaxe mais moderna que já tá embutida na linguagem, você não tem que importar nada. E aí aqui só tem algumas coisinhas, ó. Esse typevar, no caso, antigo, esse aqui, no modo novo, a gente acabou de ver, ele é o T nos colchetes. Esse outro aqui eu tô só seguindo o alfabeto, tá? Então, T, U, V, W e assim vai por diante. Então aqui, o U, ele é um typevar, ó. Posso até descomentar isso aqui pra você ver, pra ficar mais fácil de você ver também. Então, esse typevar que eu tenho aqui, ó, ele é um T normal. Por padrão, ele é invariante já, no caso. Esse aqui é invariante, tá? Eu acho que já colocaram um infer... tem, ó, infer variance. Então, na typevar, se você quisesse utilizar a typevar ainda antiga, para ela funcionar do mesmo modo que o sintaxe lá, para ela inferir do jeito que a sintaxe que a gente está usando vai inferir, você pode colocar infer variance. Isso aí também é novo nessa aqui, tá? Mas também isso aqui não tá para sair da linguagem, tá? Não tá nem obsoleto. Isso aqui vai continuar na linguagem. Eu posso também definir ela de um formato bound. Eu vou te mostrar isso aqui nesse formato novo, que é esse 2 pontos, o tipo. Eu já te falo aqui. O upper bound, né, quando a gente faz upper bound, eu tô falando um tipo superior. Ou seja, se eu definir ali string, essa typevar só aceita string e tipo abaixo da string. Beleza? Não, nada acima. E aí isso aqui serve para os meus tipos, né? Melhor utilizado com os meus tipos. Essa outra aqui, ó. Essa outra aqui, ela é uma covariante que a gente já viu anteriormente, né? Eu acho que a gente viu lá na doc, ó. E aí a covariância vai ser inferida no caso do novo aqui, tá? Ó. Eu tô colocando exemplos do jeito novo aqui na frente, ó. Mas lá no nosso caso a gente não vai ter isso aqui, ela vai ser inferida. Beleza, a contravariância, ela vai ser também inferida da mesma forma. Isso aqui é um bound com union. Dá pra fazer isso no novo também, só colocar 2 pontos e aí fazer o union do tipo que você quer fazer upper bound. E aí vai ser ou string ou bytes e qualquer subtipo desses dois aqui. Este outro aqui, ele é constrained, ou seja, é restrição aqui. Aqui é diferente daqui de cima, tá? Tá vendo? É os mesmos tipos, mas aqui eu tô colocando separado por vírgula. Aqui em cima é um union normal. Aqui eu tô separando por vírgula. Nesse caso, eu tenho no formato novo que fazer como se fosse uma tupla. E aí, quando eu faço isso aqui, eu tô falando que quando pegar ou inteiro, é a mesma coisa aqui no caso, ó, ou vai funcionar com inteiro ou com string, só que isso é restrito. Então, se pegar um inteiro, é só inteiro, mais nada. Se pegar uma string, é só string, mais nada. Então, a gente tá, tipo, restringindo. E eu não posso usar os dois ao mesmo tempo. Restrição de novo. Vou usar ou só inteiro ou só int ali. O que pegar primeiro ali vai funcionar. Aqui abaixo eu deixei um Z também, ó, que é com valor padrão. Valor padrão é só você colocar um sinal de igual. Então, quando ele não consegue inferir, ele usa este valor aqui como padrão. Como tá aqui no novo, é só colocar um sinal de igual também. Então, a mesma coisinha aqui. Vamos subir lá no próximo aqui, ó, e olhar o seguinte. Esse eu vou pegar o código, tá? Porque eu já tô com muito tempo de aula aqui. Eu vou pegar o meu código pronto e aí eu te falo aqui o que eu fiz aqui, tá? Então, ó, copiei aqui, pessoal, tudo
tudo, já escrevi aqui, já fiz um monte de coisa para facilitar a nossa vida aqui. Acabei deixando aqui texto da outra aula e tal. Aqui é o seguinte, eu tenho uma função que, deixa eu tentar deixar ela reta assim para ver se vai ficar. Não vai, que o Rough não vai deixar porque ela tá muito longa. Deixa eu tentar melhorar ela aqui um pouquinho. Vou mudar, isso aqui é mapping, eu vou mudar para M, só para ela ficar reta assim, ficar mais fácil de ler, tá? Agora vai. Então aqui, beleza. Isso aqui é o seguinte, eu criei uma função que recebe duas typevars aqui no caso, né? Essas duas typevars, eu coloquei os nomes nelas de K e V, ou seja, key e value. Você põe o nome que você quiser nas typevars, tá? Eu gosto de colocar K e V quando é mapping para eu saber. Essa é a chave, esse é o valor. Então, que K e V vai ser a chave e o valor. Só que no valor aqui, eu coloquei um upper bound, que eu acabei de falar. Ou seja, esse é um tipo superior que eu não quero nada acima desse tipo. Então, eu só quero coisas abaixo desse tipo. O que é esse hashable aqui? Hashable é uma coisa que você... primeiro, uma forma mais fácil de você entender. O hash é um número que vai ser um identificador daquela coisa que você vai gerar. Um número enorme que vai identificar aquela coisa que você vai gerar. Só que por que eu tô fazendo isso aqui? Isso é interessante. Percebe que, como é que essa função chama? Invert mapping. O que eu quero fazer? Eu quero receber um mapping, que vai ser um mutable mapping, com chave e valor, que eu tô preenchendo aqui, e eu vou retornar um mutable mapping com valor e chave. Viu o que eu fiz? Inverti a chave com valor, e aí eu vou trocar. No caso, a minha ideia é que eu receba esse dicionário A, B, C, deixa eu tirar isso aqui, ó, só para ficar mais fácil de você entender. Eu receba isso aqui, A, 1 e B 2, e aí eu inverto, eu coloque 1 na chave e A no valor, 2 na chave e B no valor. Só inverter um mapa aqui, um dicionário. Ok, então eu recebi isso aqui, e aí eu falei que isso aqui era para ser hashable. Por quê? O dicionário, ele precisa de uma coisa que seja hashable, que seja identificável e imutável na chave. Então, para isso, as únicas coisas que são hashable no Python são, enfim, qualquer lugar, né? Se você for fazer um hash, você não quer mudar o hash tem que viver a vida do programa inteiro. Enquanto ele estiver rodando, aquele hash tem que estar vivo. Então, você quer um negócio imutável para a chave. Então, eu não posso passar uma coisa que fosse, por exemplo, uma lista. Aqui eu não poderia fazer isso aqui, ó. Nesse caso específico, por conta daquele hashable. Mas o hashable, eu tô falando aqui, ó lá, já deu problema aqui para baixo tudo. Então, aqui ele só vai aceitar a coisa imutável. Mas você viu que tinha uma tupla ali e ele não tava falando nada? Por quê? Na chave ainda. Porque a tupla é imutável, então a tupla é hashable. Então, nesse caso, eu só falei, ó, o meu valor tem que ser qualquer coisa que é hashable. E aí, beleza. Aí chegou aqui dentro, eu peguei esse M lá, que era mapping, né? Mudei aqui. Tipei ele como mutable mapping, para eu continuar podendo alterar ele aqui quando eu receber ele de volta. Ó, aqui eu recebo mutable map. Aqui eu recebo também mutable map. Aqui era um dict. Dict é alterável. Então eu preciso ter um mutable mapping. Aqui eu recebi a chave e valor, então na ordem ali, ó, bem simples, ó, recebi aqui chave e valor, e aí entrei no mutable mapping, passei chave e valor, e aí eu retornei só invertido valor e chave. E aí na hora que eu fiz aqui, isso aqui é uma dictionary comprehension, né? É uma compreensão de dicionário. Não sei se você já ouviu isso aqui, porque tem list comprehension, que é mais famoso, mas tem comprehension de várias coisas aqui. Então, nesse caso, é uma dict comprehension, que eu vou chamar isso aqui de value, só para ficar mais fácil para você, e aqui de key. E pronto, agora a gente tem o que eu fiz ali, né? Então, é como se fosse a list comprehension, eu vou passar em todos os itens desse dicionário aqui. Esses itens me retornam chave aqui e valor. E aí eu tô fazendo for nessas coisas, e quando eu vou criar o novo valor, eu inverto valor para chave. E aí eu tenho, no final das contas, um dicionário invertido. Vamos lá ver se ele funciona. 19, executando, exatamente o que eu te falei. Eu tenho um A, 2B e assim por diante, e no de baixo eu tenho isso invertido. E o que eu fiz aqui não foi só isso, né? Eu acabei não te mostrando. Mas eu inverti, ó, dict, Esse é o dicionário original, primeiro, aí eu inverti ele, e depois eu peguei ele de novo e reverti ele de volta, só para testar a função ali se estava funcionando. Então, executando, ó, eu tenho o original, o invertido e o revertido de volta. Então, beleza, isso aqui para essa aula, tá? Agora, só mais umas coisinhas aqui, a gente já conclui essa parte de funções aqui, porque tem algumas coisinhas que a gente precisa ver. Então, typevar nas funções aqui, ó, quando eu utilizo os parâmetros de algumas formas, eles são inferidos de formas diferentes também. Então, só alguns exemplos, a gente ainda vai usar isso várias vezes ao longo do programa, mas isso aqui eu acho que é importante para você. Ó. Nesse caso aqui, se eu usasse, por exemplo, 3
parâmetros e 3 argumentos, cada um com um parâmetro desse. Lembra, eu tenho que reutilizar isso aqui em algum lugar. Por exemplo, se eu tirar esse C daqui, ele vai reclamar aqui que o C só foi encontrado em um local do meu genérico, ou seja, ele não tem relação com nada. Se ele não tem relação com nada, eu não posso utilizar isso aqui, porque ele tá aqui de inútil pra gente. Então, vou voltar ele ali, ó. Então, se eu usar 3 parâmetros, eu tenho que ter 3 relação. Ok, mas o que eu tô querendo te dizer aqui? Quando isso bate perfeitamente assim com os argumentos, nesse caso específico, eu bato os tipos na inferência. Então, percebe aqui embaixo, ó. Se eu tenho múltiplos argumentos, quando eu chamo a minha função com qualquer coisa, tá? Isso aqui é só um exemplo, ó. Passei 1, ele vai bater com A. Passei 2, ele vai bater com B. E passei 3, ele vai bater com C. E aí, no final das contas, o meu A aqui vira um inteiro, a minha string vira o meu B vira uma string e o meu C vira uma lista de inteiros ali. E no retorno aqui, por eu ter retornado, eu tenho o review type lá falando, ó, o tipo desse MA, né, multiple arguments, é inteiro, string, ou string, ou list de inteiros. Então, simples assim. Esse eu acho que é o mais simples possível, né? Uma outra coisa que tem aqui é várias ocorrências do mesmo tipo com upper bound. E aí eu já te falei o que é upper bound aqui no caso, que é basicamente um super tipo. Eu não quero que a minha T ali, a minha type var, ela aceite nada acima daquele tipo. Então aqui nesse caso eu só aceito float ou abaixo de float. Então se eu chamar a minha função nesse caso aqui, ó, com e true, ela aceita. E aí chega aqui, o meu A vira nesse caso aqui a documentação fala outra coisa. Eu vou te falar aqui que o PyWrite também fez uma coisinha estranha aqui, mas nada a ver, é só comportamento. Aqui no caso, o meu A vai ser um inteiro e o meu B seria um booleano, né? A hora que eu utilizar os dois retornos aqui dentro da função, ele utilizaria o tipo mais genérico possível, tipo talvez só inteiro e pronto. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Aqui o PyWrite, ele adotou o comportamento literal mesmo. Então se você olhar, ó, a tipagem do AN aqui, ó, é int ou bool, no caso. Só que a documentação fala assim, ó, usando a bounded type, vou falar em português para você entender. Se eu usar uma variável, uma type variable que tiver com bound, significa que a type var vai resolver usando o parâmetro mais específico que for possível. Foi exatamente isso aqui que o PyWrite falou aqui, ó. Eu testei isso aqui com o PyWrite fala pra mim, ó. Não, esse aqui de baixo. Eu testei com o MyPy, tá? Eu tô confundindo os nomes. Foi isso aqui que o MyPy falou pra mim, ó. Ó, o que eu resolvi? Inteiro. Qual que é o tipo aqui que ele poderia resolver? Porque se ele resolvesse pra booleano, ele não... A gente já falou disso. Mas se ele resolvesse pra booleano, ele não poderia usar o 1. Ele teria que eliminar o 1. Então, o que ele iria fazer ali pra resolver? Qual o tipo desses dois aqui é o que vai dar pra os dois? Inteiro. Então, resolvo pra inteiro. Isso que ele deveria fazer, foi isso que o MyPy fez. Mas o PyWrite, ele resolveu pra literal mesmo. Ele só viu aqui o que eu tô retornando. Ah, esse aqui é um inteiro, esse aqui é um booleano. Então eu vou retornar inteiro ou booleano. Só o comportamento aqui que eu tava te falando. E aí, só lembrando, por que eu tô falando inteiro, booleano e float? Booleano é subtipo de inteiro no campo da tipagem, e inteiro é subtipo de float no campo da tipagem. Então isso aqui é uma família na tipagem mesmo. Voltando aqui, eu acho que é o último. Não, tem mais um ali. Então, ó, mais um aqui, várias ocorrências do mesmo tipo com constraint aqui. Isso aqui é o que eu tava te falando lá, que é aquele esquema que é restrito. Então, se eu passar aqui uma tupla por vírgula e falar que eu tenho ou uma string ou bytes, eu não posso, em momento algum, chamar com os dois. Ou é um ou é outro. Aqui, no caso, eu peguei primeiro a string, o segundo aqui já deu problema. Eu não posso fazer isso aqui. E aí, vice-versa. Se eu tivesse pegado primeiro bytes, eu não poderia chamar isso aqui como uma string, aqui no caso. Mesma coisa. Então, você viu a inferência aqui em ação agora, né? Não foi o primeiro parâmetro, foi não foi o erro no primeiro parâmetro. Ele detectou, ele inferiu o primeiro parâmetro. Então, ele falou, esse primeiro parâmetro é o quê? É uma string? Ok, então o segundo tem que ser string. Então, essa foi a inferência que eu tava te falando ali. Então, isso aqui eu vou voltar como tava, só pra você ter lá na documentação, sei lá. Eu acho que ninguém precisa usar isso aqui, mas só pra ter. E aqui, valor padrão de tipo. Às vezes ele não consegue inferir um tipo, e aí de quebra você já aprende mais uma coisa, só por ter ficado até o final da aula, você já aprende isso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tô com um valor padrão, então isso é uma função, tá? Então, o negócio aqui, ó, ele quebra a linha aqui, sei lá por quê. Beleza, agora sim. Então, eu tô com um valor padrão aqui, e aí eu tô recebendo um tipo T, e aí o valor padrão é o sinal de igual. Aí o padrão pode ser ou inteiro, ou pode ser string, tanto faz o que você passar aqui. Ah, aqui eu não passei nada, né? Por isso que a gente tá pondo padrão, não sei por que eu tô duplicando. Então pode ser um inteiro ou uma string. Eu não passei nada aqui na chamada da função e olha o tipo ali, inteiro ou string. E aí ele já usou esse tipo aqui. Mas o que eu falei que eu ia te ensinar? Opcional, tá? Se você for utilizar alguma coisa opcional dentro da função, essa é a forma mais moderna de fazer isso aqui, ó.
que é você colocar um tipo, aí você põe o tipo ou none também é um tipo, e aí você define o valor daquele parâmetro como none. Isso aqui é o opcional, tá? Tem uma outra forma de você fazer isso, tá? Mas você vai usar isso em campo muito específico. Esse aqui é o que a gente chama de opcional, que teria no antigo sendo isso aqui, ó, opcional. Isso aqui seria a mesma coisa de você fazer isso aqui com o meu T, lá no caso. E aí colocaria, sei lá, none, assim. Seria quase a mesma coisa de você fazer isso aqui, ó. Seria quase, não. Seria a mesma coisa, opcional. Literalmente o que eu tô fazendo aqui. Então esse foi uma coisa nova aqui, ó, que eu não tinha nem pensado nisso aqui, tá? Eu não tô ligando com quem não tá vendo a aula, tá? A gente tá aqui, a gente tá aprendendo. Mas o que eu tô falando é que se tivesse ficado, teria aprendido mais uma coisa aqui, que foi isso aqui. Ok? Então, pessoal, eu acho que é isso pra essa aula, né? Eu achei que ia ser rapidinho. Eu juro, dessa vez eu achei mesmo que ia ser rapidinho, mas não foi, né? Então, na próxima eu tento mais uma vez fazer bem rapidinho pra você. Até a próxima aula.